Amém, queridos? Vamos agora dar sequência trabalhando o fator teológico da reforma, que é isso que nos interessa como essência dela. Antes, assim como no primeiro momento, eu quero fazer também uma consideração. É que quando nós estamos trabalhando as religiões, nós falamos sobre pelo menos 5 das maiores. São as religiões maiores, né? Mais importantes em termos de influência. O cristianismo é a maior de todas, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo e o budismo. E dessas 5, 3 delas são as chamadas religiões monoteístas, que são as religiões que acreditam que só existe um Deus. É justamente as 3 primeiras que eu coloquei: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O judaísmo é o judaísmo, o islamismo é o islamismo. Agora, o cristianismo, ele se desdobra em pelo menos 2 grandes vertentes. Uma é a vertente católica e a outra é a vertente protestante. Mas eu acho interessante que quando eu estou ensinando isso para os adolescentes, eles não conseguem acessar mais, porque, como foi dito, o termo protestante ele já está em desuso. E a pessoa, o que é isso? Aí eu faço a ressalva: a vertente católica de um lado e a vertente protestante do outro, que nós conhecemos hoje também como evangélica, ou os evangélicos. Então essa é a segunda grande vertente. A América do Norte ela ainda é, em sua maioria, protestante, e a América do Sul é, em sua maioria, católica. O fator teológico da reforma: olha, a venda de indulgências, que era a absolvição, o perdão, né? Indulgência é isso, é o perdão, é a absolvição do seu pecado, que os líderes católicos, os líderes religiosos estavam utilizando como moeda de troca para o enriquecimento do clero, né? Do papado. E Lutero, ainda jovem, ele verifica essas coisas e se revolta, e protestando com uma forma de protestar diante disso, ele afixa lá na porta da igreja do Castelo do Wittenberg as suas 95 teses, fazendo um desafio para todos os teólogos da igreja discutirem o que estava acontecendo. Eu vou citar somente uma das 95 teses. É a tese de número 48. Ela diz assim: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. Traduzindo, né? Se o Papa ele precisar conceder mais indulgência, cada vez mais ele precisar conceder indulgência ao povo, você deve ensinar para o povo cristão, que a necessidade maior não está no dinheiro, está em quê? Em uma oração fervorosa. Ou seja, Lutero ele está querendo trazer o povo para o fato de que a solução de um problema de ordem espiritual se resolve em um âmbito ou em uma dimensão espiritual também. Vocês compreenderam? Eu não vou resolver nunca, irmãos, um problema de ordem espiritual a partir de um aspecto material, de um dado elemento, de um objeto material. Não dá. Por quê? Porque são dimensões diferentes. Nós estamos tratando de dimensões diferentes. Percebe? Então é isso que ele está ensinando. E as suas 95 teses vão exatamente nesse mote, né? De maneira que, sintetizando, agora fazendo aqui uma discussão teológica das 95 teses, mas sintetizando, nós fazemos um resumo naquilo que ficou conhecido como os 5 pilares da reforma, que são as 5 solas. Sola Scriptura é a primeira delas, que quer dizer o quê? Somente
às Escrituras. A ideia aqui é que todo ensinamento deve ser fundamentado na Bíblia. Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é a única autoridade divina para a fé. Todo ensino e toda tradição devem ser analisados à luz da Bíblia. Se não está bem fundamentado na Bíblia, não vale como doutrina. Então esse é o primeiro ponto, o sola escritura, somente a escritura. Olhe, voltando para a religião cristã, que eu disse que tem duas grandes vertentes. A religião cristã, ela é uma religião exclusivista. O que é isso? Uma religião exclusivista. É uma religião exclusiva. Ela só aceita uma perspectiva. Ela não aceita outra para a salvação. Isso vai estar desenvolvido no quarto sola, né? Que é o solus Christus, que é somente Cristo. Você tem dois tipos de exclusivismo. Tem o exclusivismo católico e tem o exclusivismo evangélico, que é o protestante. O exclusivismo católico, a versão dele vai dizer assim: fora da igreja não há salvação. Agora, fora da igreja, que igreja? A igreja católica apostólica romana. Esse é o exclusivismo na versão católica. E o exclusivismo na versão evangélica vai dizer: fora de Jesus Cristo não há salvação. Certa vez eu estava assistindo um programa de um grande ensinador, de um grande professor católico, daqueles católicos mesmo fervoroso, e eu gosto muito de ouvir, ele é muito bom, esse professor. Mas aí ele respondia perguntas dos internautas, e uma pergunta curiosa chegou para ele. Um católico, ele perguntou assim: professor, o que eu devo fazer para conversar com um evangélico? Porque o evangélico pensa diferente do católico. Hein? Mas como é que eu faço para manter um diálogo com o evangélico? E ele deu uma resposta, irmãos, que foi uma resposta muito sábia. Eu passei a admirar mais aquele homem, embora eu não concorde com a resposta dele, com o cerne, né? Mas a forma como ele respondeu foi muito boa. Ele disse assim: olhe, a Igreja Católica, ela tem 3 fontes de autoridade. A Bíblia Sagrada, aí ele pegou a Bíblia Sagrada, aqui ó, é uma fonte de autoridade que nós temos. Aí depois ele colocou a Bíblia assim, aí pegou um livrinho amarelo, que é o Catecismo. Aí ele pegou, colocou da mesma forma e disse: o Catecismo também é uma fonte de autoridade. Ele disse: e o magistério da Igreja. O magistério da Igreja é a tradição dos papas, né, dos concílios, dos dogmas, tudo isso é o magistério. Ele disse: então nós temos 3 fontes de autoridade. Os evangélicos só têm uma fonte de autoridade, é essa daqui. Agora, você quer conversar com o evangélico? Quero. Então converse só sobre isso aqui. Não foi sábia a resposta dele? Não converse sobre outro assunto, porque se for, aí não vai dar certo. E por que é assim, irmãos? Porque é somente a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a única regra de fé normativa para a vida e o caráter cristão. É assim que está no nosso credo. Não há como negociar com esse fato. Não, é a palavra de Deus. Veja, por exemplo, o texto bíblico de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Eu vou ler 5 versículos com os irmãos para referendar cada uma das 5 solas, cada um dos 5 pilares. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é argumentar, replicar, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, por que a Bíblia é a nossa única regra de fé? Porque só a Escritura é a fonte de autoridade para a igreja. Porque ela é a palavra inspirada por Deus. É o próprio Deus soprando a sua palavra. E aqui a gente poderia gastar tempos e mais tempo desenvolvendo os dados que confirmam o fato da inspiração da palavra de Deus. Eu queria dar só um para os irmãos. É que se eu distribuísse um papelzinho agora aqui, a gente distribuísse aqui para os irmãos, um papelzinho desse, uma folha A4, para cada um dos irmãos em branco, e pedisse para vocês todos escrever uma frase sobre um assunto. Por exemplo, o assunto amor. Depois a gente recolhesse todos esses papéis. Quando a gente fosse olhar o resultado, uma frase ia contradizer outra, que ia contradizer outra, que ia contradizer outra, e cada um ia dizer uma coisa diferente da outra. Seria assim ou não seria? Agora, nós estamos no mesmo espaço, no mesmo horário, na mesma época, na mesma situação, no mesmo contexto, mas apareceria várias contradições. Agora, este livro aqui, ele foi escrito em aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em pelo menos 3 continentes diferentes, épocas e espaços distintos. Mas quando você analisa o texto bíblico, à luz da antropologia, da geografia, da história, da teologia, da antropologia, de todas essas análises, quando você olha para este livro, você não encontra uma só contradição. Qual é a suspeita? Eu suspeito que não há nenhuma contradição, porque ele teve um só autor, o próprio Deus. Então é só a Escritura. Vamos para o próximo pilar, sola fide, que é somente a fé. Só existe uma forma de alcançar a salvação. Qual é? Pela fé. Por mais que façamos, nossas obras não conseguem nos salvar do pecado e das suas consequências. E aqui é onde está o versículo que nós lemos no início da palestra. A história conta que o que tomou Lutero, o que arrebatou Lutero como estímulo para ele promover as 95 teses, foi exatamente a leitura deste versículo. Foi quando ele se deparou com essa expressão que diz: porque nele em quem? No Evangelho de Cristo, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Se é por fé, não é por dinheiro. Se é por fé, não é por obras. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui tem um ponto curioso, que é motivo de discussões aí ao longo de toda a história da teologia. Havia um homem teólogo no período medieval que ele dizia o seguinte: a salvação, ela pode ser alcançada pelo esforço do próprio homem. O nome dele era Pelágio. A gente conhece isso a partir do escrito de um outro autor, que foi Agostinho, que escreveu uma obra contra Pelágio. Veja, o que era que Pelágio dizia? Ele dizia: a salvação, ela pode ser alcançada pelo próprio homem, em seu esforço próprio. Por que isso, Pelágio? Porque o pecado de Adão não afetou a raça humana, afetou só Adão. Se afetou só Adão, então você pode promover a sua própria salvação. Você pode ser uma pessoa perfeita se esforçar para isso. Depois apareceu uma segunda perspectiva que amenizava um pouco essa ideia de Pelágio. E essa dizia assim, que o homem, se ele quiser se salvar, ele pode dar início ao processo de salvação e Deus responderá ao homem. Então é o homem quem toma a iniciativa para se salvar. E aí Deus vai e dá uma resposta positiva ao homem e o salva.
todas as duas, irmãos, estavam erradas. Por quê? Porque colocavam como mérito para a salvação o próprio homem. Seja aquela que dizia que o homem se salvava por si só, ou seja aquela que dizia que o homem é quem dava o início ao processo. Porque aí, no caso, o mérito estava com o homem. Mas a partir da reforma, surgiu uma terceira e uma quarta perspectiva. A terceira dizia que, no processo de salvação, Deus é quem inicia e o homem dá uma resposta a Deus, através da sua liberdade, do seu livre arbítrio, do seu livre agir em termos de decisão. Diante dele, Deus apresenta o bem e o mal e o desperta para isso. Ele estava obscurecido por causa do pecado, mas Deus revela através da sua graça. Lembra da expressão de Paulo a Tito? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando a graça de Deus se manifesta, ele desperta o homem para a salvação. Mas aí, o homem está na condição, despertada por Deus, de dar uma resposta, aceitando ou rejeitando. E essa era a perspectiva de Armínio. Aí veio uma quarta forma de entender isso, que da mesma forma que Pelágio radicalizou, dizendo que era só o homem que resolvia a sua salvação, essa quarta perspectiva radicalizou para o outro lado, dizendo que é só Deus quem resolve o problema da salvação. E aí não existe essa história de aceitar ou de rejeitar, não. Quem foi que trabalhou isso? Foi o segundo grande reformador, porque radicalizou no processo da reforma, o João Calvino. Então aí você tem as quatro possibilidades. À luz da palavra de Deus, nos parece que a mais razoável é a perspectiva arminiana. Por quê? Porque se não fosse assim, se Deus fizesse tudo e não deixasse nada para o homem fazer, uma perspectiva assim muito radical, que é um determinismo puro, que sentido há naqueles versículos em que Deus chama o povo, conclama o povo para a conversão? Qual é o sentido de Jesus ou João Batista estar ali no início do ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus? Como é que eu vou me arrepender se é Deus quem vai fazer tudo mesmo? Estão compreendendo? E a Bíblia está recheada de textos bíblicos que aludem a essa possibilidade de o homem dar uma resposta, ou positiva ou negativa. Você conhece um que antigamente ficava naqueles quadrinhos na parede da casa dos irmãos, que hoje em dia não tem mais isso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, o pessoal nem sabe como era. Esse versículo, essa expressão, quem disse isso foi Josué. E em que situação Josué disse isso? Josué disse assim: olha, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses dos vossos pais, que estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o sentido de Josué ter dito isso para o povo, se o povo não tinha liberdade de escolha? Tem uma outra expressão bíblica que o próprio Deus diz por intermédio de Moisés: eis que diante de ti coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora eu vou lhe dar um conselho: escolha a vida, para que viva você e a sua semente. Qual é o sentido de Deus dizer isso para o povo, se não tem como escolher, se é Ele quem faz tudo? Aquela grande lamentação de Jesus em Jerusalém, não é? Quando ele chega na cidade e lamenta sobre ela: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu te abraçar, como a galinha junta os seus
pintinhos. E tu não quiseste. Então, pôde rejeitar ou não pôde rejeitar? Aquela outra expressão que o próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem é que deseja? Quem é que quer? É o próprio Deus? Ou é a pessoa a quem está sendo apresentado o Evangelho? Então, é somente a fé em Jesus, a fé no Evangelho de Cristo. Terceiro, só a graça, somente a graça, sola gratia. Deus não nos salva porque merecemos. Ninguém merece a vida eterna, porque todos pecamos. Não há nada que podemos fazer para merecer a salvação. E a expressão bíblica nós poderíamos ler, mas vocês sabem de cor e salteado. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça, por meio, e isto é dom, não vem para que ninguém... Pronto, está resolvido. Então não há essa história de merecimento. Os calvinistas costumam criticar os arminianos exatamente querendo colocar como um fato do merecimento a escolha, a decisão. Mas veja, não é isso que nós pregamos, que nós, portanto, temos um fator de merecimento, um fator de obras. Por quê? Porque nós só aceitamos, só dizemos sim para o Evangelho de Cristo quando a sua graça é manifestada a nós. Então, irmãos, começa com Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quarto, solos Christus, somente Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação e o único mediador entre nós e Deus. E o texto bíblico para nós lermos está também a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2. Também é um texto conhecido. Ele diz: versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, não tem como sustentar o merecimento, considerando a resposta. Por quê? Porque Cristo é o único mediador. Você só diz sim por causa de Cristo. Você só diz sim por causa da graça de Cristo. Então não tem como colocar a escolha como merecimento, porque a escolha está condicionada ao fato de que Ele é quem começa, Ele é quem dá a iniciativa. Sem Ele nós não somos nada. Amém? E agora, irmãos, para concluir, eu trago a síntese, a conclusão, o desfecho dos 4 pilares. Não poderia ser outro. Não tem como fazer o desfecho dos 4 pilares sem esse quinto, justamente porque é somente a Escritura que é de autoria divina, somente a fé, que é a fé nele, somente a graça, que é a graça dele, somente o próprio Cristo, porque foi ele quem se deu a si mesmo para a nossa salvação. Se é somente a fé, se é somente a Escritura, se é somente a graça, se é somente Cristo, então somente a Deus a glória. Nada é devido ao homem, nada é dado ao homem. E aí ninguém pode jactar-se, ninguém pode exaltar-se. Por isso que quando nós olhamos para a igreja de Cristo, a igreja aqui, a congregação, quando a gente olha para a congregação, eu vejo daqui
um irmão maior do que o outro. Tem um maiorzinho, tem um menorzinho, tem um do jeito, tem um do outro. Mas quando Deus olha para nós, Ele está vendo todos do mesmo tamanho. Por quê? Porque não há merecimento. É a Ele toda a glória. Por isso que o Salmo 115 e o versículo 1 sintetiza muito bem isso. Como? Dizendo exatamente o contraponto, irmãos. E aí eu quero ler com vocês esse salmo com uma consideração maior. Todo mundo com a Bíblia aberta no Salmo 115, porque é um paralelo muito interessante que ele faz. Eu vou pular o versículo 1, depois eu volto para ele. Ele diz assim, olha: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Isso é uma pergunta que as nações estão fazendo para Israel, o povo de Deus. Onde está o seu Deus? E aí a resposta vai ser essa: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz, o que Ele quer Ele faz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, tem ouvidos, nariz tem mãos, tem pés, nem som algum sai da sua garganta. Dá para ficar com esse tipo de Deus, irmãos? Dá para ficar com esse tipo de Deus? Então ele diz assim, olha: tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aí ele vai dizer: agora você, Israel, que é povo de Deus, você, Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Por isso, irmãos, que a conclusão está no início do Salmo. A conclusão do Salmo está no início do Salmo, é o primeiro versículo. Por isso que ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Amém? Esta é a essência da reforma e nós a desfrutamos, porque é a essência de Deus, é a essência da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado.